Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é um carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde realizar milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados, as redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos lembrando nesta Eucaristia o início da nossa Semana da Juventude. Bendigamos a Deus que os nossos jovens que caminham nos nossos grupos estão buscando a força de Deus pela palavra, pela escuta do Senhor. Essa palavra belíssima que a igreja nos entrega hoje, irmãos, para todos nós, que quer fazer vida em nossa vida. Primeira leitura do profeta Ezequiel. Ezequiel recebeu o chamado de Deus. Vai para proclamar a salvação, vai para proclamar a Israel a fidelidade e a aliança à palavra de Deus. E quando Deus chamou Ezequiel, nós ouvimos o próprio autor sagrado dizendo que entrou nele um espírito. Entrou nele um espírito que o colocou de pé. Para quê? Para que ele pudesse proclamar a palavra com a força, não com a sua força, mas com a força de Deus. Ou seja, fortalecido e imbuído no Espírito, para que proclamasse ao coração de Israel. Porque se a palavra, irmãos, não atinge o coração humano, não adianta. Não adianta. E nós ouvimos então no livro belíssimo, a leitura que a igreja nos dá: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim, até o dia de hoje, a esses filhos de cabeça dura e coração de pedra. Olha a palavra de Deus, olha para quem Ezequiel é enviado, olha para a realidade de Israel, tamanha dureza do coração, que o Senhor os chama de filhos rebeldes, bando de rebeldes. Por quê? Porque não permitiram com que a palavra iluminasse a vida e a história. Quantos se afastaram de Deus? Quantos dos nossos se afastaram de Deus? Quantos não reconhecem a Deus? Por quê? Porque a palavra não atingiu o coração. Por isso eu preciso, irmãos, ouvir a palavra. E a palavra de Deus tem que convencer a minha vida e a minha história. Se a palavra de Deus não convence, não adianta. Então nós temos Jesus que não conseguiu ali na sua cidade com que a palavra proclamada
no coração. Ele foi, anunciou a palavra na sinagoga aos sábados. Quem prega na sinagoga é o rabino. Ele é o Senhor da palavra. É ele quem instrui Israel. Canta os salmos, lê a Torá, proclama os profetas. E de repente Jesus está na sinagoga ensinando. Ele é carpinteiro, não é rabino. Ele está na sinagoga e ficam admirados. De onde lhe vem essa sabedoria? Que sinais são esses que ele realiza? Como ele realiza esses sinais através de suas mãos? Ficaram admirados. Mas não basta. Quantas pessoas que até admiram Jesus? Jesus é um herói, Jesus é um amigo, Jesus, olhando para a cruz, coitadinho, um sentimento piegas, o sofrimento dele foi maior que o meu, eu posso assumir minha história, porque ele, e não leva a lugar algum. Também ficaram admirados com Jesus. Mas não basta. Se eu não estiver com o coração aberto à palavra, para que ela entre na minha vida e me aponte vida para a minha história humana, não adianta. Por isso a palavra de Deus é quem nos convence à medida que essa palavra atinge a nossa realidade. E ali não conseguiu fazer sinal algum. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ficaram admirados com Jesus, ficaram escandalizados. Não é ele carpinteiro, nós não conhecemos seus pais, não sabemos quem é ele, não ouvimos crescer, não sabemos quem é a sua família que está ao nosso redor. E Jesus não realizou o sinal. Por quê? Porque não aderiram a esse sinal. É preciso, irmãos, aderir a esse Jesus. É preciso pedir o Espírito para que eu possa estar grudado nesse Senhor. Se eu estiver grudado a Ele e a minha vida não estiver nele alicerçada e nele eu encontrar motivo para a minha história, para o meu caminho, não adianta. Eu posso ficar numa admiração a Jesus, numa superficialidade de relação com Jesus, num cumprimento de obrigações com Jesus, mas depois passa. Eu levei meu filho, eu levei, batizei, fez a comunhão, fez crisma, e depois que ficou jovenzinho, não quis mais saber de Deus. Por quê? Porque não aderiu a Jesus Cristo. Porque a palavra não atingiu o coração. Porque tinha que ir para a igreja. Mas não foi porque era importante eu estar na igreja. Porque era importante eu estar na presença daquele que dá sentido à minha vida. Então quem não experimenta isso, não consegue. Eu dizia agora ao São José, quando um pagão se converte, quando alguém que não conhecia Jesus Cristo se converte, quando ouve a palavra de Jesus e se encanta pelo Senhor, a transformação da vida é algo terrível, fantástico, tremendo. Mas quando alguém que sabia que era Jesus e o abandona, não volta mais. Porque o abandonou, porque descobriu não o verdadeiro Jesus, mas uma caricatura de Jesus. E dentro do mundo que oferece tantas coisas, não conseguiu aceitar esse Jesus e assimilá-lo como seu único Senhor e Salvador. Por isso muitos se perderam. Caminhavam na comunidade, quantos que fizeram tantas coisas na comunidade e de repente vão embora. Por quê? Porque o mundo fascinou de tal forma que aquele encanto de Jesus caiu por terra. Por quê? Porque o mundo seduz. O mundo é fantástico. Ele oferece tantas coisas apetitosas, agradáveis, gostosas. E quantos que se perdem nessas coisas de momento e não buscam o essencial. E o essencial é Jesus. Conhecer a Ele verdadeiramente, saber quem é Ele, experimentá-lo, conhecê-lo, aceitá-lo, aderir a Ele e a sua palavra, deixar que Ele conduza a minha vida e os meus caminhos. Por isso, irmãos, os da família de Jesus, ali os seus que conheciam a Ele, não conseguiram
ficar escandalizados. Não sabemos quem é Ele, não sabemos de onde Ele vem, como agora Ele vem e nos ensina. Por isso o salmista, um salmo bonito, bem cantado, que nós ouvimos, o Salmo 122, os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tem piedade. À medida que eu consigo olhar para Jesus, vislumbrar esse Jesus na minha vida, na história, olhar para Ele, por quê? Porque os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor, os olhos das escravas estão fitos nas mãos da sua senhora, que os oprimem, os patrões oprimem, o mundo oprime, aqueles que têm poder oprimem. Por isso é olhar para Jesus, olhar para o Senhor e dele receber toda a bondade e misericórdia. Então o salmista canta esse convite a olhar para Jesus, olhar para o Senhor, olhar para esse Deus da vida que vem ao nosso encontro, nos liberta, nos cura e perdoa os nossos pecados. É o único, irmãos, que tem piedade de nós. Qualquer pecado que você cometa, se você se arrepende e você procura a igreja te ama e te dá o perdão em Jesus Cristo. O mundo não. O mundo não te perdoa. A tua mulher não te perdoa. O teu marido não te perdoa. Os teus filhos não te perdoam. Os teus pais não te perdoam. Quando você tira dele, dela, deles, aquele projeto tão bonito que ele olhava para você e você decepcionou. O mundo não perdoa. O mundo não perdoa. O Senhor perdoa. Através da igreja, através do sacramento da reconciliação. Essa reconciliação que nós ouvimos na sua carta, Paulo escreveu aos Coríntios, uma carta bonita, onde São Paulo então fala da sua experiência. Deus me colocou, permitiu em mim um espírito como de Satanás, para que eu não buscasse a mim mesmo, para que eu não ficasse cheio de soberba, para que eu não me colocasse no lugar daquele que é a mensagem, aquele que é o Salvador, Jesus. E ele rezou, pediu 3 vezes: tira-me. E o Senhor disse a ele: basta-te a minha graça. Assim para mim e para você, basta-nos a graça de Jesus, basta-nos o amor de Deus, basta-nos esse amor que nos canta a cruz, revela toda a sua misericórdia e ternura para conosco. Porque, como diz Paulo, é na sua fraqueza que ele experimenta a força de Deus. É em nossa fraqueza que nós podemos experimentar a força de Deus. Temos uma paroquiana, estou contando para vocês, na Vesale, a Ivonete, lá no Parque São Francisco, que está com câncer, totalmente tomada por câncer. Nada mais lhe tira a sua dor e o seu sofrimento. Não pode se alimentar. O seu sangue está tomado por câncer. Está magética. Os médicos disseram: vai morrer de fome, porque nada lhe segura o estômago. A única coisa que a Ivonete recebe e segura no seu corpo é a Eucaristia, é Jesus, é o pão. E eu dizia para ela: você vai comungar todo dia, porque você não vai morrer de fome do amor de Deus. Você não